Isso. Podemos Bom, começar, então. já Até estou umas aqui 7h30, não tem gravando problema. para gente. Gente, então, saímos diretamente do Instagram e viemos aqui para o Zoom, né? Tecnologia é assim mesmo. Mais importante é que a gente vai conseguir fazer esse papo, porque estava muito legal. Eu já recebi, gente, uma série de WhatsApp aqui. Rafa, caiu! Rafa, cadê? Legal. Então, Ornella, estava todo mundo super gostando do papo. O que que vocês acham, gente? Então, bom, só contextualizar. Estamos aqui, eu, Ornelas, que estávamos lá na live com vocês. E temos aqui também o restante do nosso grupo, que é a Cat, a Camila. Falta somente a Kelvin aqui, que é o nosso grupo de cultura. E a gente queria trazer aqui para vocês, então, um pouquinho do papo. Vocês sugerem que a gente recomece e faça uma contextualização ou a gente pare ali de onde a gente começou? Como é que vocês preferem seguir? Eu acho melhor recomeçar, porque pode ser que algumas pessoas vejam sem ter começado a assistir lá pelo Instagram. Então, Verdade. tá bom. Podemos recomeçar. Eu também acho. A gente faz uma sequência de perguntas mais simples e para ficar mais tranquilo. Então, fechado. Ornelas, então, a palavra está com você. Se você quiser, acho que vale você se apresentar rapidinho de novo para o pessoal que vai assistir esse vídeo lá com a gente. E também já começar a falar um pouquinho para a gente sobre esse seu processo de trabalho com cultura e com designer organizacional e como isso tem a ver com esse momento de mundo que nós estamos hoje. Ok. Legal. Bom, então, como eu estava comentando lá e repetindo aqui, que eu acho que é importante, eu sou psicólogo de formação e tinha lá atrás uma vontade de trabalhar só com pessoas, não imaginava nunca ir para o campo da organização, né? Acabei indo e gostei muito e depois dessa experiência, que foi uma experiência muito rica, uma grande escola, eu acabei indo para uma consultoria e em 92 eu acabei fazendo um caminho solo mesmo, né? Eu criei a minha consultoria, estamos aí há 28 anos no mercado, tendo passado por muitas transformações, né? Moedas, presidentes, enfim, muitas transformações. Me sinto muito renovado e, apesar de 63 anos de idade, me sinto muito jovem. Acho que um pouco dessa visão, e as pessoas às vezes dizem, Marcos, você é super ligado. Tal. Acho que tem um pouco a ver com minhas filhas, que são uma boa fonte de aprendizado, e meus 2 netos hoje, que acabam me estimulando a continuar pesquisando, estudando e respondendo aos desafios de hoje, né? Então, estou longe e nem quero botar pijama e me aposentar, né? Não falo isso, apesar de já ter condições para isso, não falo isso não. Um dos aprendizados que eu tive no meu mestrado lá no Chile, com Humberto Maturana, foi ver a jovialidade, a energia daquele cara, né? Um senhor, na ocasião, acho que com um pouco menos de 90 anos, mas hoje eu acho que ele deve ter um pouco mais de 90, e dava aulas magníficas, de segunda a sábado, com muita energia. Eu falava, puxa, não sei se eu vou conseguir acompanhá-lo na sabedoria, mas com certeza queria entender como é que é aquela dinâmica física ali, né? Eu acho que a gente vive, pessoal, eu acho que a gente vive um momento único, e eu quero só chamar a atenção para vocês que eu diria é um momento único e muito positivo. Eu estou muito feliz de poder estar vivendo este momento, porque eu acho que tem 2 coisas. A primeira é a gente tem uma grande oportunidade de reescrever o nosso futuro, né? De alguma forma, eu costumo dizer que a gente vinha numa narrativa e numa história, né? O capitalismo de um jeito, o ambientalista do outro, enfim, a gente vinha conduzindo esse planeta e, assim, os sinais eram claros de que a gente não iria longe com isso, e alguma alma um pouco mais maior, né, fala assim, deixa eu fazer uma pausa para esse planeta, né, porque literalmente ele para o planeta inteiro, né? A gente nunca teve isso na história do mundo, uma coisa assim tão rápida e tão impactante em todos os países, em todos os extremos, norte, sul, leste, oeste. E dá uma oportunidade do tipo, gente, vocês podem reescrever o seu futuro. Então eu me sinto com muita vontade, né, de como um designer poder reescrever esse futuro. Né? Poder criar novas pontes, criar novas ligas, que é o conceito mesmo que eu entendo que é de um designer. Né?
A gente já tem sinais de 3 grandes crises, que é uma crise de sustentabilidade. A gente já vinha falando de que o planeta precisava de soluções, enfim, mais sustentáveis, né? A gente já vinha falando de uma crise de modelo de negócio. Então, não é de hoje que se anuncia novos valores para toda a cadeia, né? E não somente para o acionista, né? Eu sou de um tempo ainda, quando eu trabalhava na empresa, de que era isso mesmo. E a gente achava isso normal, né? O objetivo da empresa é dar lucro para o acionista. O objetivo da empresa é dar lucro para o acionista. E a gente está vendo hoje que o objetivo da empresa é mais do que isso, né? Ele precisa ter um propósito, precisa ter um significado, o que ele entrega para a sociedade, que valor ele entrega, não só para o acionista, mas para a sociedade, para todos os stakeholders. É uma gestão de multi-stakeholders e não somente um. E a gente vive uma crise, eu vinha vivendo uma crise de valores mesmo, de identidade, né? Eu até comentei na outra conversa que a gente fez, que um dos grandes aprendizados que eu trouxe do Chile foi o entendimento sobre as eras psíquicas da humanidade, né? E segundo o Maturana, ele diz que a gente está exatamente na intersecção de uma identidade, né? De uma era para uma outra, né? Ele diz, nós estamos saindo da era pós-moderna e indo para uma era pós-moderna, né? Ou uma era de hipermodernidade, enfim, tem outros autores que dão outros nomes. Mas essa era, ela traz valores de transparência, de amor, de afeto, de cuidado. A gente está falando mais de colaboração, a gente está falando mais de... E acho que, às vezes, alguns movimentos aconteceram neste momento por causa da pandemia, mas eu quero crer que alguma dessas coisas vão permanecer no futuro, né? Então, por exemplo, o cuidado que eu tenho com o meu vizinho, né? Quem é ele, o que ele precisa, o cuidado que muitas organizações estão tendo, né? De olhar para o entorno, então, seja produzindo álcool em gel, seja doando, enfim, respiradores, de todo, né? Cestas básicas. E eu acho isso fantástico, né? Porque é o olhar da organização para o entorno onde ela está, né? E assim, eu também estava comentando isso. O primeiro stakeholder sempre foi o acionista, o segundo passou a ser o cliente, lá na década de 80, 90, né? 80, 90, quando a gente falava, o cliente em primeiro lugar, o cliente tem razão, a organização precisa ser orientada para o cliente. Depois, agora, mais recentemente, a gente começa a discutir a coisa da jornada do colaborador, né? Então, se fala muito do EX, né? Do Employee Experience, qual é a jornada dele, tem que ter valor para ele. E acho que a gente precisa continuar, né? Discutir os fornecedores, né? Inclusive, acho que deve ter uns 2, 3 dias atrás, eu vi uma notícia muito interessante da Renner, em parceria com o Sebrae, antecipando compras da indústria têxtil, né? que sofreu muito e teve impacto, né? Então, ela tinha 2 alternativas. Ela podia não fazer nada e muitas dessas malharias ou dessas indústrias de roupas irem para o buraco, né? Fecharem. E aí ela resolve antecipar, porque tem mais recurso, né? É uma organização que tem mais recursos. As grandes organizações têm mais recursos, né? Elas conseguem sobreviver mais, né? Magazine Luiza, Natura, enfim, essas organizações não foi impactante, mas elas, com os recursos que ela tem, elas conseguem muito mais do que, por exemplo, a moça que tem a barbearia ou a manicure ou a padaria ali da esquina, né? Que o nível de recursos, a quantidade de recursos é muito menor, né? Então, eu acho isso fantástico. Então, a gente vê crescendo o fortalecimento das empresas Bs, o fortalecimento do capitalismo consciente, o fortalecimento da compra local, né? Então, a gente começa a olhar mais para esse entorno, né? Então, eu tenho a impressão que a gente vai viver mesmo uma mudança de marcas e de grandes nomes, né? O shopping center vai mudar o seu conceito, né? Já não será mais um shopping center, né? Ele não é mais um centro de compras.
Talvez seja um centro de experiência, talvez seja um centro porque eu vou ver o produto, mas não é lá que eu compro. Enfim, tem muitas mudanças que estão acontecendo aí. Por isso que eu digo que é uma janela de oportunidade incrível, né? Incrível. Para mudar negócio, para mudar a sociedade mesmo. E é muito legal a gente falar disso, porque na pesquisa que nós Tá fizemos... baixo o seu som, Rafaela. Vamos lá. Melhorou para vocês? Melhorou. Melhorou? Coloquei o fone para filtrar um pouquinho aqui o barulho do ambiente. É muito legal porque na pesquisa que a gente fez sobre a cultura nesse tempo de pandemia, a gente viu o quanto esse ambiente fora do espaço físico das organizações, ele realmente está impactando as pessoas assim das mais diversas formas. Desde a parte do bem-estar dentro da sua casa, então a gente teve perguntas relacionadas a isso e a gente viu o quanto isso era importante, o quanto as pessoas começam a buscar, se elas já buscavam isso antes, agora elas buscam isso muito mais, isso ficou muito evidente nos nossos dados. E ficou evidente o quanto a gente começa a ter conexão com outras questões, como, por exemplo, a aprendizagem. O quanto as pessoas estavam buscando aprendizagem em outros contextos, fora dessa organização. Então, a gente começa a ver que acho que as pessoas saíram um pouquinho daquela caixinha, né, de que a gente ficava ali de 8 às 18, de 8 às 20, de 8 às 21, dentro daquele edifício, dentro daquela sala, e elas começaram a enxergar um mundo, né? Começaram a ver outras coisas que há muito tempo estavam desconectadas ou esquecidas. E isso vai ter um impacto enorme na cultura das organizações. Vai ter, não, já está acontecendo esse impacto, e as empresas precisam começar a redesenhar isso, né? E a gente queria saber, já que você é um grande especialista nessa questão, o que você traz para as empresas, para os RHs, líderes que acabam nos assistindo, né? A gente tem esse público um pouco misto, tanto de líderes quanto de RHs. Que dicas você traz para essas organizações conseguirem trabalhar esse redesenho? Sabemos que não é é uma coisa mais complexa, é um desafio, é uma coisa ao longo do tempo, mas a gente pode começar de alguma forma, né? Ok. Rafael, eu acho que antes de te responder essa pergunta, é importante que a gente reconheça que existe alguns dos problemas que nós estamos vivendo que são problemas conhecidos, ou são problemas que a gente já passou e pode buscar. Por exemplo, até mesmo a pandemia. É claro que a gente pode buscar experiências que a Itália já fez, ou mesmo experiências que o mundo já fez em outras epidemias. Então, acho que a gente tem aprendizado que já foi instalado, ou aprendizado que está instalado em algum lugar. Eu posso chamar uma equipe de consultores, eu posso chamar uma equipe de especialistas para me ajudar a resolver alguns dos problemas. Mas existem alguns problemas que nossas organizações estão vivendo que eles são únicos e eles ainda não são reconhecíveis. A complexidade, o mundo complexo, e a diferença é, o problema reconhecível e conhecível é um problema em que eu tenho a causa e o sintoma e a nascente do problema presentes no mesmo tempo e espaço. Então, por exemplo, segunda-feira eu fui fazer um exame para ver se eu estava conectado, se eu tinha o vírus do Covid ou não. Então, o médico me pede isso, e aí então eu vou lá e faço um exame. Então, eu posso dizer, a partir do exame, o que eu tenho. E qualquer outro exame. Estou fazendo um diagnóstico. Eu posso fazer um diagnóstico de cultura organizacional e posso dizer, olha, sua cultura é isso, etc. Então, isso está dentro do mundo conhecível. Mas tem uma parte desse mundo, dos problemas que a gente está vivendo, que nós não dominamos, nós não sabemos. A gente só vai saber isso depois que a gente passar. Isso é o que traz mais angústia, né? Porque eu aprendi, vocês aprenderam nas escolas e nas formações que a gente fez, o que é resolver problemas, mas problemas dentro desse campo solúveis, visíveis, reconhecíveis. A gente está vivendo problemas que não são reconhecíveis, né? Ou pelo menos uma parte dele é irreconhecível. Eu não tenho a relação causa e efeito presentes na linha do tempo, eu vou ter lá na frente, né? Então, a gente pode, no final do ano, comentar um pouco de como foi a experiência que a gente viveu. Agora a gente só pode falar da experiência que a gente está vivendo. E tem que tomar um pouco de cuidado de não vir aqui, isso é por isso, que é o nosso jeito de tentar explicar, né? E assim, tem coisas que são inexplicáveis, né? Eu não consigo entender. Então, o mundo complexo, ele pede mais diálogo, mais conversa, e mais diversidade e mais diferentes perspectivas, né?
as conversas já não podem ser mais nos pequenos grupos e nas bolhas. Eu preciso ampliar essa conversa. Então, a resposta que eu te diria é o seguinte, as organizações precisam sentar mesmo, né, fazer grandes rodas de diálogo, e várias rodas, não é uma só, né, para conversar, né, para conversar. Literalmente, conversar. Sem nenhum compromisso de que a gente vai entender e vai resolver esse problema. Mas vamos ver como é que cada um está percebendo isso. Então, por exemplo, agora, como é que a gente está lidando com o tamanho dos escritórios, a experiência de home office, a produtividade, o custo de um escritório. Então, todos esses elementos precisam vir para cima da mesa. Olha, a gente gasta X de água, a gente tem um prédio que paga IPTU, mármore e vidro blindado, a gente tem a produtividade das pessoas que estão nas casas delas e estão super felizes e algumas delas não querem mais voltar para o escritório. Enfim, a gente tem vários elementos. E aí a pergunta é, como é que a gente vai resolver isso aqui? E não acho que também seja uma única resposta, né? Eu acho que no futuro a gente vai ver uma organização que numa primeira batida de olhos, a gente vai falar, nossa, que caos, que desordem é essa, né? Porque talvez eu tenha gente que trabalhe meio período, lá fisicamente, o outro meio período ele não trabalha para essa empresa, ele trabalha para uma outra, ou ele faz outra coisa, ele vai estudar, né? Quem diz que a jornada tem que ter 40 horas, tem que começar às 8 e terminar às 5, né? Então, eu posso ter jornadas o mais variado possível, né? Jornadas de 2, 4, 20, 40, 100 horas, eu posso ter jornadas variadas. Aí você vai dizer, poxa, mas como é que eu vou administrar enquanto recursos humanos um time de 1.200 ou 16.000 ou 20.000 pessoas? Com jornada, a gente tem tecnologia para isso hoje tranquilamente. Então, eu acho que a gente está caminhando para começar a buscar as nossas próprias soluções. Então, parte da tua resposta, eu vou dizer, vai conversar e vai construir a tua solução, né? Eu só não acho que uma conversa que acontece só em RH não é uma conversa que acontece numa bolha ou num grupo específico. Essa é uma conversa que precisaria ter grandes grupos, né? Tem um framework que é o Kinevin, do David Snowden, que ele fala justamente isso, né? O ambiente complexo, o ambiente caótico, ele pressupõe conversas com grandes grupos e de diferentes perspectivas, né? Então, acho que isso ajuda. A gente vem há muito tempo falando sobre isso. Então, para mim, designer organizacional, ele também passa um pouco por isso. Abrir essas questões, né? Eu me lembro que quando eu fiz a minha formação em Design Thinking, né? O meu programa de formação, eu fiquei, né, achando o máximo aquela brincadeira do duplo diamante, abre e fecha, e pensamento divergente, pensamento convergente, né? E fiquei pensando, puxa, as nossas organizações é pensamento convergente o tempo inteiro, né? E não tem a possibilidade de pensamento divergente. Então, agora eu acho que é o momento da gente divergir. E vamos levantar várias possibilidades e vamos aí fazer escolhas que sejam... A gente está indo para um mundo desmonetizado, a gente está indo para um mundo digitalizado, a gente está indo para um mundo desintermediado, né? A gente está indo para um mundo mais segmentado, né? Não dá para você buscar uma solução única e para todo mundo, né? Porque eu posso atender pessoas de formas diferentes. E aí a gente amplia essa visão de trabalho, né? Eu acho que trabalhar, aprender e viver, né? Que eram 3 instâncias separadas, né? Eu sou da geração que eu primeiro estudava, depois eu ia trabalhar, né? Saía da faculdade, ia trabalhar, construir uma carreira, ser bem-sucedido, etc. Casar, ter filho, comprar um carro, uma casa, e depois você ia viver, né? Esse era o paradigma da geração boomer, né? A nova geração diz que hello, eu quero viver agora, né? E o tempo está dizendo, não é só essa geração. Eu mesmo começo a dizer, eu quero viver agora, né? É hoje, é neste momento, né? Então, essas 3 conexões aconteceram na mesma instância, né? A gente está vendo hoje dentro das casas. Outro dia mesmo, eu estava conversando com a minha filha, que está numa casa com o marido, então minha filha, meu genro e meu neto ali brincando, estudando, né? E ele no computador, e eu fiquei imaginando como vai ser no futuro, né? Daqui talvez a 15, 20 anos, eu fico imaginando o que essa experiência para essas crianças que estão vivendo e vendo os pais nesse ambiente, que impacto positivo isso vai ter, né? Porque eu estou ressignificando o trabalho, né?
O trabalho, o que que era? Era uma coisa, né? Um ponto de interrogação. Eu sei que minha mãe sai de manhã e muitas vezes volta à noite, volta tarde, né? Muitas vezes volta com o discurso, estou cansada, não me porrinha aqui, né? E agora ela está vendo a mãe trabalhando, levantando, incomodada, fazendo o almoço, enfim, tomando decisões, entrando em calls que estão em outro lugar do planeta, então está vendo a mãe falar inglês, francês, enfim, outras línguas. Eu estou achando isso o máximo, né? É uma baita de uma mudança no significado do trabalho. E eu quero crer que a gente vai para aí mesmo, né? Você vai entregar um valor e eu vou te contratar nesse valor. Não importa se você está em Brasília, se você está aqui no meu bairro, né? Assim, então, o conceito de trabalho e de localidade acabou, né? O trabalho não é mais geografia, né? O trabalho é propósito, o trabalho é vínculo. O que me permite é trabalhar para outras empresas que não necessariamente estão aqui do meu lado. É isso. E a gente acaba ressignificando até a forma como a gente, como você falou, né? A forma como a gente vai realizar diagnósticos mesmo. Porque num mundo como esse, em que a gente está no fluido o tempo todo, a gente está pouco ali no concreto, naquilo que você pega, como a gente falava, e a gente começa a olhar para a vida e ter um sentido diferente de trabalho, mas um sentido diferente também de vida, esses diagnósticos dentro das organizações, eles também se tornam um pouco mais rápidos e leves. A gente sai daqueles momentos em que a gente tinha grandes diagnósticos, que muitas vezes a gente ficava aí quase um ano só na etapa de fazer o diagnóstico, para aí depois você trazer o resultado, e quando você ia trazer o resultado, se a gente fizer isso hoje, quando a gente trouxer o resultado, já mudou tudo de novo. Então, até a forma como a gente vai olhar para esse momento, para esse mundo, para essas organizações, para essas pessoas, precisa ser muito mais rápida, precisa ser muito mais leve, e muitas vezes num formato até mais informal, para a gente alcançar essas pessoas de uma forma mais fácil, né? Sem essa rigidez. E aí a gente queria também que você trouxesse para a gente aí um pouquinho do seu último livro agora, né? Que você tá lançando ali no Insta, você até trouxe para a gente que ele foi justamente nesse momento de virada. E eu achei muito legal porque você fala da desordem, né? Então, para essa nova ordem, e é muito disso que a gente está falando aqui. Então, traz um pouquinho aqui para a gente como que você colocou isso tudo lá. E, gente, ó, o livro, se você quiser até mostrar aqui o livro para a gente, super indicado, eu já estou aqui na fila. Quando eu terminei o primeiro, em 2017, eu lancei 17, eu fiquei com muita vontade, né? Eu demorei muito, né? Eu imagino, a minha avaliação é que eu demorei muito, eu devia ter escrito antes. Mas, enfim, quando eu terminei, eu fiquei com uma vontade muito grande de trazer um pouco de soluções e de caminhos, porque o primeiro, eu acho que o primeiro era uma boa fotografia e uma boa reflexão, mas ele cita e toca no ponto do futuro, mas ele não trazia caminhos, né? Então, eu pensei mesmo, o próximo eu vou fazer ele, entre aspas, aí, um pouco mais didático, sem cair na cilada de ficar 3 passos para isso, 4 passos para aquilo, né? Mas eu queria trazer um pouco mais de ideias mais ferramentais, né? E, bom, fiquei maturando ele. O ano passado eu falei, não, acho que agora vamos em frente. Tanto é que o ano passado foi muito interessante. Eu fui para a minha rede, acho que vocês, eu devo ter contatado também, enfim. Eu fui para a minha rede perguntar o que está acontecendo de novo em RH. E fui ouvindo um pouco as ideias, as opiniões. E fui vendo, legal isso, legal. Algumas coisas fui vendo mais do mesmo, algumas coisas eram boas adaptações, mas não eram revoluções. E aí eu decidi, então vamos começar a escrever. Em julho eu comecei a escrever o livro, que nasceu como uma nova ordem organizacional. E deixei, né? Falei, é princípio ainda. E aí a gente começou a trabalhar no livro, eu comecei a trabalhar no livro, e fui localizando esses cases, porque eu queria em algum momento trazer os cases. E aí em novembro, mais ou menos, outubro, novembro, eu falei, puxa, esse nome está me incomodando um pouco. E um pouco, né, inspirado ali nos movimentos de mudança de ordem, de desordem, tive um insight um dia, eu falei, eu acho que é uma nova desordem organizacional. E a ideia mesmo de brincar com desordem e ordem, né?
Aí eu levei para a editora, até para saber se não íamos ter um problema de digitar e de pesquisar, e ela disse que não, e aí eu falei, é isso mesmo. Então a gente batizou mesmo de Uma Nova Desordem Organizacional. Entreguei o manuscrito no final de janeiro, na verdade atrasei um pouquinho, em fevereiro, e aí a gente começou a trabalhar ele para ser lançado, a ideia seria lançar ali no final de março, início de abril. Aí foi quando toda a pandemia, enfim, colocou a gente nessa circunstância. E foi interessante porque eu acabei vivendo uma experiência que eu não tinha colocado no livro, né? Porque como eu entreguei no final de fevereiro, eu não tinha falado sobre o que a gente estava vivendo. E eu falei, puxa, mas eu vou perder essa oportunidade. E aí até eu voltei para a editora. Eu não sei se você sabe, mas a edição de livro, né, é uma coisa meio complicada, né? Porque eu não monto só uma página, às vezes eu vou montando uma com a última, né? E aí eu falei, eu preciso de algumas páginas, quanto que você pode me dar para eu escrever sobre essa realidade, né? E aí nem escrevi um último capítulo, eu chamei de epílogo mesmo, onde eu conto a experiência de meados de fevereiro até o final de março, quando a gente já estava vivendo isso, né? Eu acho que a gente está vivendo mesmo uma desordem, e é uma desordem positiva, né? Uma desordem positiva. E acho que a gente precisa... Do primeiro livro eu já vim muito com a ideia do designer, mas com a ideia do disrupto também, né? Você já deve ter ouvido, a gente teve já movimentos fortes de disrupção, né? Porque eu acho que é isso, a gente precisa nascer um novo, mas ele não é eterno. Então eu também preciso ter um certo desapego para amanhã falar, olha, isso aqui já não vale mais e deixa eu ir para um novo, né? Num ciclo, né, de contínuo de mudança, né? Porque vamos e venhamos, quando você olha algumas organizações na sua estrutura central, algumas coisas são da primeira, da segunda revolução industrial, gente, não faz mais sentido. Jornada de trabalho é coisa da primeira revolução industrial, né? Nós estamos na quarta, indo para a quinta revolução industrial e a gente ainda está com jornada de trabalho, né? Hello, né? Assim, é velho isso, né? Então, a gente precisa mesmo criar um pouco dessa desordem, que eu achei fantástico, porque a confluência desses fatores todos e a pandemia acelera esse processo, né? Então, para mim, esse freio de arrumação, ele é uma aceleração de muitas mudanças que vão começar a acontecer daqui para frente, né? E o último capítulo, não o epílogo, né, mas o último capítulo eu escrevi pensando no que seria um RH sem futuro, e a gente tem, gente, muitas empresas que têm um RH, que eu vou dizer, sem futuro, né? Departamento pessoal, áreas que estão cuidando só do transacional. A gente tem um RH do futuro, eu acho que é isso, né? Um RH que está conectado, que está buscando melhores jornadas dos seus colaboradores, que está redesenhando as suas organizações. Mas eu também quero crer que a gente tem um futuro sem RH, tá, gente? Eu acho que isso é só uma questão de tempo, né? Eu acho que o conceito que eu trouxe de designer e que eu provoco nesse livro também é todo mundo dentro da organização é capaz de fazer um novo desenho organizacional. E como eu também não imagino mais as grandes corporações, um grande bloco monolítico, né, mas muito esfacelado, né, até para atender particularidades, e aí talvez com culturas diferentes, com jeitos de funcionar diferentes, eu acho que a gente precisa de muitos designers por toda a organização para ajudar a fazer esses pequenos empreendimentos, né? Porque eu pego uma grande organização individual em pequenos empreendimentos, onde as pessoas possam ter mais voz, né? Ser mais humanizado, ser mais protagonista, ser mais empreendedor, né? Então é isso. O livro vem nessa tônica, né? Eu tinha uma frase que eu deixei para o final, né? E aí na hora da edição a própria editora falou: não, isso tem que vir para o início, que é uma frase que eu tirei, né? De uma peça de teatro que vinha escrito assim: o futuro é desordem. Uma porta como essa se abriu apenas 5 ou 6 vezes desde que nós nos tornamos Homo erectus. Olha que lindo, né? Nossa. Quer dizer, foram pouquíssimas vezes que nós tivemos oportunidade, como Homo erectus, hein? Nós estamos falando de sociedade. E aí ele diz, é o melhor tempo possível para estar vivo, quando quase tudo que você pensou que sabia está errado, né? Assim, então, é isso, né?
Que legal que esse mundo eu posso reescrever, posso transformar e posso deixar um legado melhor, né? E que nós estamos vivendo isso, né? E a gente vai poder contar que a gente fez parte aí dessa Sim. disrupção, desse novo momento. Então, acho que é realmente uma oportunidade. Eu tenho Ornelas, um neto de 3 anos, só uma historinha claro, pequena. claro. Ele fez 3 anos ano passado. E em 2018, a Singularity University produziu um artigo, um documento muito interessante, falando dos próximos 20 anos. Escreveu um artigo dizendo os próximos 20 anos o mundo será irreconhecível. E ela fala de 18, 20, 22 e vai até 2038, que são os 20 anos. Eu peguei esse artigo, é claro que são tendências, algumas vagas, algumas possíveis e outras não, mas é um futurista, né? Eu peguei esse documento e fiquei imaginando o Vitor, né, com 2 anos de idade em 2018, com 4 anos de idade em 2020, com 6 anos de idade em 2022. E fui até ele com 18, 20 anos de idade, que é 2038. E a coisa que eu fiquei mais, né, mais impactado é que o mundo dele, quando ele tiver 18, 20 anos, será irreconhecível. E mais ainda, porque ele é de uma geração, que a gente chama de geração alfa, que vai viver 110, 112, 116 anos. Então, se eu arredondar para 100 e ele em 2038 tiver vivido só 20, ele ainda tem mais 80 anos para viver neste mundo. É uma coisa de louco, né? Uma coisa de louco, né? E aí, assim, é claro que eu tenho que pensar e tenho que começar a construir com ele, desde já, que educação que ele vai ter. Quem é esse cara que vai operar nesse mundo de 2038 ou 2050 ou 2060, né? Perfeito. E a questão da educação é muito legal, porque a gente, quanto tempo a gente vem falando que essa educação que a gente tem nas escolas, ela já não nos atende, mas os movimentos para mudar isso eram extremamente lentos, né? A gente praticamente não conseguia ver uma modificação. E aí, de uma hora para outra, pá, né? Ruiu. E a gente está vendo aí as escolas tentando encaixar um modelo num formato aí que simplesmente já não se encaixa mais e tentando colocar aquela caixinha ali dentro de um círculo, né? Como tipo tentando empurrar. E eu acho que pelo menos esses momentos vão trazer isso pra gente, né? Vão trazer essas disrupções e mostrar pra gente, falar assim, hello, né? Não dá mais para esperar, não dá mais para a gente ter esses movimentos lentos, porque essa criança, ela realmente precisa ser educada para esse mundo aí que a gente às vezes não tem nem noção do que vai acontecer, e precisa ser de agora, porque senão realmente as coisas não vão se modificar. Legal. Então, Ornelas, nossa, que papo incrível. Eu não sei nem, eu acho que foi até melhor aqui, né? Eu falo que as coisas acontecem do jeito que elas têm que acontecer, porque foi muito legal. Eu tô assim encantada. Meninas, vocês querem trazer alguma coisa? Querem falar alguma coisa pra gente fechar aqui com Ornelas também? Eu falei eram nossos 30 minutinhos, né, de cultura pra gente passar aqui pro pessoal, mas se quiserem trazer algum ponto. Só um comentário assim, em cima disso que vocês estão comentando a respeito dessa projeção que o Ornelas fez do próprio neto, né? Do quanto a gente tem que se adaptar enquanto mundo. A formação das nossas crianças tem que estar já adaptada a essa realidade, e é isso que tem que acontecer nas organizações também. As empresas precisam se adaptar no que diz respeito à qualificação, à formação, a constante formação e atualização do seu corpo funcional, né? Então, é um paralelo que dá para se colocar perfeitamente em qualquer universo, escolar, familiar, organizacional, e esse contínuo aprendizado, essa abertura, né? Na verdade, a gente não pode mais se engessar, o modelo não se enquadra mais, a gente está em constante transformação. Como o Ornelas comentou, se eu não me engano, foi durante a live, inclusive, que esses momentos muito delicados fazem com que a gente mude. E eu me lembro que na live que aconteceu que eu fiz com a Cat, eu até dei o exemplo daquela época que as rodovias ficaram fechadas e aí não teve mais combustível, voos foram cancelados,
quantas coisas também já aprendemos lá atrás e quantas situações, né, acontecerão daqui para frente. Então, pode ser que acabe água e a gente tenha que se adaptar. Aqui em Brasília, a gente teve aquele momento de racionamento, né? Tinha um dia da semana em cada região que não tinha. Então, assim, a gente está o tempo inteiro passando por desafios e isso se aplica em qualquer contexto. Então, a gente precisa, na verdade, dessa abertura para mudança. As coisas não funcionam de forma engessada, né? Então, a gente tem que estar o tempo todo olhando e se adaptando ao que está acontecendo. Era só isso que eu queria trazer. É isso mesmo. Bom, Ornelas, muito obrigada. Foi, assim, muito rico. Obrigado, foi A bom. gente tem aí mais algumas surpresas que a gente vai trazer aí nas redes para o pessoal relacionado a isso. E tem tudo a ver com tudo que a gente conversou aqui. Gente, se vocês tiverem dúvidas, a gente vai colocar esse vídeo aqui tanto no nosso IGTV, quanto a gente vai colocar no YouTube também, vai colocar o link nas redes de todos nós aqui. Disponibilizamos para todos, quanto mais acessível, acho que o conteúdo e o conhecimento tiver, melhor. Acho que esse é o nosso lema desse momento. Então, a gente vai disponibilizar tanto no YouTube quanto no Instagram, disponibiliza o link para todos aqui compartilharem. E, Ornelas, muito, muito obrigada mesmo. O que você precisar Legal. também, conte com a gente, estamos aqui para toda troca de conteúdo, que é o que a gente mais gosta de fazer. Tá bom? Vamos ver se a gente faz uma conversa desse tipo sobre o trabalho que vocês fizeram de cultura. Eu quero que vocês me contem. Vamos marcar uma dessa, tá bom? Vamos adorar, vai ser uma honra. Muito obrigada, Marco. Muito obrigada. E Obrigado. prazer conhecê-lo. E a gente com certeza vai desejar aí mais oportunidades para a gente conversar bastante aí, que foi bem rico. Legal, com certeza. Beijo grande. Isso mesmo. Beijo, gente. Tchau, tchau.